Vikings teve um começo muito modesto ali no History Channel, orçamento pequeno, divulgação limitada, mas virou um fenômeno que foi encampado e financiado pela Netflix com um orçamento muito maior, porque os Vikings são mais ou menos como os dinossauros na imaginação da gente. Existiram, mas é tudo tão incrível que parece ficção, parece lenda. E também porque às vezes os astros se alinham de tal maneira que tudo dá certo numa série. Vikings nunca foi o lugar certo para aprender história. O Michael Hurst, que criou e supervisionou a série, tinha feito Tudors antes, não é lá muito afeito a rigor histórico. Ele mistura invenção, tradição, lenda, historiografia à vontade. Mas uma coisa ele conseguiu: capturar o fascínio dos Vikings e devolver ele pra gente, encher a série com ele. Só que nas últimas temporadas, Vikings perdeu completamente o brilho. Não tinha mais o Ragnar Lothbrok do Travis Fimmel, aquele viking ardiloso, simpático, bom de conversa, bom de batalha também, e que nunca encontrou um batente de porta no qual não quisesse encostar. E quase não tinha mais a Lagertha, também da Catherine Winnick, que é uma personagem que todo mundo adorou de cara, com toda razão. O que tinha ali era aqueles filhos não muito convincentes do Ragnar, que ficaram disputando entre si depois que ele morreu. Atenção, isso é invenção, tá? E principalmente aquele chatinho do Ivar, o viking que falava mole. Bom, agora Vikings Valhalla tá inteira na Netflix e eu começo com uma boa notícia. É muito mais legal do que as últimas temporadas da série mãe dela. A notícia menos boa? Não é tão legal quanto as primeiras temporadas de Vikings. Legal não é bem uma palavra adequada no vocabulário crítico, mas eu acho que ela descreve tão bem o apelo da série. Aquela combinação de personagens carismáticos com barbas e cabelos exóticos, roupas incríveis, muito sangue, muita batalha, um tanto de sexo e conquista, aventura, bebedeira. Nesse meio tempo, uma outra série cresceu muito também a partir de um início modesto e foi encampada pela Netflix. The Last Kingdom, que é muito mais rigorosa em relação aos fatos. Sempre teve uma parte da plateia que é mais exigente em relação à história, que preferiu The Last Kingdom, que aliás é muito boa também, e felizmente nova temporada, a 5ª temporada, estreia no dia 9 de março na Netflix. O que o novo criador e supervisor, o Jeb Stewart, tenta fazer em Valhalla é juntar essas duas coisas. A série se passa mais ou menos 100 anos depois dos eventos iniciais de Vikings e ela tem muito mais história de fato do que Vikings tinha. Até porque essa parte da história que une a Escandinávia e as Ilhas Britânicas é muito mais bem documentada do que todo aquele período heróico e mítico da era viking. O evento que deflagra tudo: o massacre em novembro de 1003 dos vikings que estavam há décadas estabelecidos na Inglaterra. Atendendo a um pedido dos barões descontentes dele, o rei Ethelred, o despreparado, ou Ethelred, o mal aconselhado, depende da tradução, decidiu acabar com todo mundo na base da violência. Mas vá ser mal aconselhado assim lá longe. O que ele conseguiu foi uma série de novas incursões vikings contra a Inglaterra, lógico. A série omite uma delas muito importante. Ela põe esse massacre mais perto dessa segunda incursão muito violenta e muito poderosa de 1014 e 1015. A incursão que foi liderada pelo rei Knut, ou Canute, da Dinamarca. O que a gente vê aqui então é lá em Kattegat, os vikings todos revoltados com o massacre dos parentes e compatriotas deles, decidindo que vão de novo para a Inglaterra mostrar quem é quem. Além do Knut, a gente tem aqui o rei Olaf da Noruega. Hoje ele é santo padroeiro da Noruega, ele foi o grande evangelizador dos vikings. A gente tem o Leif Erikson e a
Frides Eriksdotter, que são filhos do Érico Vermelho, um viking que, além de ser ruivo, era bastante sanguinário e que estabeleceu o primeiro povoamento viking na Groenlândia. A gente tem um outro personagem verídico importantíssimo que estaria nascendo mais ou menos nessa altura, mas que a série traz do futuro junto para esse grupo, que é o Harald Sigurdsson, o rei Harald da Noruega. E a gente tem a nova chefe de Kattegat, que é a Estrid Hakon, que é uma descendente de norte-africanos e vikings. Antes que alguém venha com nhenhenhen, eu vou dizer que sim, isso é perfeitamente possível. A Estrid Hakon é uma personagem fictícia, mas estudos recentes de levantamentos genéticos feitos em cemitérios vikings, tanto na Escandinávia quanto nas Ilhas Britânicas, mostram que a diversidade étnica e genética era muito grande. E sim, pessoas do norte da África, inclusive, eram consideradas e se consideravam vikings. Cada vez mais os historiadores concordam que ser viking não era uma questão de sangue, era muito mais do que isso, uma questão de estilo de vida. Esse pessoal todo vai baixar na Inglaterra para cortar a cabeça do Ethelred, o despreparado e mal aconselhado. Mas que decepção, o Ethelred resolveu morrer por conta própria no meio disso tudo, e quem herdou o trono é o filho muito jovem dele, muito inexperiente, o príncipe Edmund. Por sorte, o Edmund tem uma conselheira e tanto, é a madrasta dele, a viúva do Ethelred, a rainha Emma da Normandia. A Emma foi a mulher mais poderosa das Ilhas Britânicas desde o período que começa ali na lenda do rei Arthur até o fim da Era Saxônica, 1066, porque ela era riquíssima por direito próprio. Ela era uma estrategista brilhante, ela era uma diplomata muito habilidosa e ela era uma sobrevivente. Ela era, além disso, descendente direta do Rollo. O Rollo nunca foi irmão do Ragnar, como o Vikings pintou, mas sim, ele de fato se estabeleceu na região francesa da Normandia e deu início a uma linhagem que não só trouxe a Emma para a Inglaterra, como em 1066 acabaria com toda a hierarquia, as cortes saxônicas, com a invasão do William o Conquistador, outro descendente direto dele. O que esse período tem de muito interessante, portanto, é isso. A gente está vendo aqui um momento de muito poderio, de grande expansão dos vikings nas Ilhas Britânicas, mais do que jamais tinham conseguido antes. E, ao mesmo tempo, esse é o começo do fim. O Harald Sigurdsson, ou Harald de verdade, morreu em 1066. E esse é o marco oficial do fim da Era das Conquistas Vikings e é o marco oficial também do fim da cultura viking original, que foi completamente diluída pela cristianização. E essa é outra disputa muito feroz que está correndo aí entre todos esses personagens. Alguns deles, como o Canute e o Olaf, já se converteram ao cristianismo e uma boa parte dos outros ainda continua devoto à sua cultura original. E a convivência entre essas duas vertentes do pensamento viking não é pacífica, ela é normalmente resolvida ou não à maneira viking tradicional. Valhalla não é tão legal quanto as primeiras temporadas de Vikings, porque é óbvio, a gente não tem aqui mais o fator novidade. É mais ou menos como Jurassic Park e Jurassic World. A primeira vez que a gente viu os dinossauros ali na tela, a gente fez né? Agora a gente acostumou a ver os vikings numa série. O segundo problema é que, embora tenha gente que eu goste muito na série, que eu acho muito carismática, como, por exemplo, vou citar o Bradley Frigard, que faz o Knut, o Sam Corlett, que faz o Harald Sigurdsson, e a Laura Berlin, que faz a Emma da Normandia, o elenco não tem aquela mesma capacidade de cativar que o elenco das primeiras temporadas, que o elenco original de Vikings tinha.
Mas olha, eu não posso falar como essa nova incursão liderada pelo Knut à Inglaterra vai se desdobrar, porque eu estaria dando spoiler. Só posso dizer uma coisa, tem ali coisas que estão na tradição, mas ninguém pode provar que sejam verdadeiras ou não, e todo o episódio ali da Ponte de Londres cai nessa categoria, mas a maior parte do que você está vendo lá, inclusive o rumo que a vida da Emma da Normandia toma, sim, é verdade. Eu suspeito que a maior parte do público não saiba disso, que mesmo antes da conquista normanda de 1066, a Inglaterra já tinha tido não um, mas dois reis vikings, e que a nobreza viking e a nobreza saxônica estavam casando entre si loucamente para garantir as alianças. Pode não ser tão legal quanto aquela aurora de Vikings com o Ragnar e a Lagertha, mas dá bem para o gasto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.